Meus irmãos, a paz do Senhor, continuando hoje o nosso estudo bíblico sobre as bem-aventuranças, e hoje nós vamos falar sobre a terceira bem-aventurança, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando a gente fala de mansidão, eu só me lembro de Jesus. Ele mesmo falou lá em Mateus capítulo 11, o versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não tem como não lembrar de Jesus, porque ele é o maior exemplo de mansidão. E nós devemos seguir os passos de Jesus, andar como ele andou. Esse é o nosso grande desafio. E eu confesso para vocês que a mansidão, esse, para mim, é um grande desafio. E nós lembramos também de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós falamos de fruto do Espírito, nós estamos falando aqui da essência do caráter de Jesus. Jesus é manso e humilde de coração. E nós devemos aprender com Jesus. Nós precisamos, como ele mesmo disse, aprendei de mim. Mas quando a gente fala sobre isso, nós temos que entender que isso não é algo que eu produzo, mas é algo que só o Espírito Santo de Deus na minha vida é capaz de produzir. Só ele pode produzir a mansidão na minha vida, porque a maioria de nós, eu creio, que nós temos a tendência de não ser manso, mas o Espírito Santo de Deus em nossa vida, andando com Jesus, como ele mesmo diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando a gente anda com Jesus, aí a gente começa a aprender dele, a ser como ele, porque você se torna parecido com quem você está convivendo, com quem você caminha junto. Logo, a mansidão, nós vamos nos tornar manso, não porque essa é a nossa tendência, mas porque o Espírito de Deus passa a viver em nós e nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e aí começamos a caminhar com Cristo e vamos nos tornando parecido, porque a essência do caráter de Jesus vai sendo gerada dentro de nós. Existe uma recompensa para os mansos. Qual a recompensa? Herdarão a terra. Mariana, que terra é essa? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, Pedro diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Ou seja, para ele, nossa herança não está no presente, mas no futuro. Glória a Deus por isso. Que nós possamos, a cada dia mais, nos submetermos à ação diária do Espírito Santo em nossa vida, a fim de que ele gere em nós o caráter, a essência do caráter de Jesus. E só assim nós seremos mansos, como o Senhor Jesus é. Porque ele sim é manso e humilde de coração. E quem andar com ele também vai aprender a ser manso. Amanhã nós continuamos o nosso estudo bíblico com a quarta bem-aventurança. Que o Senhor te abençoe e amanhã esteja novamente conosco. Deus abençoe em nome de Jesus.